escopo da apresentação, mas como a gente tem um professor convidado, né, o professor Leonardo, eu vou dar uma explicadinha rapidinho no que consiste o projeto. O Plenic, a ideia do Plenic é ser um projeto que auxilia os estudantes a se organizarem e a terem ideias de como melhorar o seu desempenho acadêmico. Então, tudo isso com questões de agendamento, questões de organização de nota, e a ideia é tornar o Plenic uma ferramenta, inicialmente, que possa auxiliar o estudante a ver o progresso dele e como está sendo feito esse estudo, como está sendo feito esse agendamento, como estão sendo suas notas. Além disso, outra ferramenta que a gente pretende integrar o Plenic futuramente para além da MVP, né, é a ideia de você poder contatar um tutor dentro da própria plataforma. Então, é a ideia de você poder ser aluno em determinadas matérias em que você precisa melhorar e ser tutor em outras em que você pode auxiliar as pessoas a entenderem um pouco melhor o conteúdo. E, além disso, a gente também tem a ideia de armazenar o conteúdo que a pessoa quer, o documento que ela quiser, na verdade, né? Se ela quiser guardar um PDF, um TXT, isso tudo vai ser disponível na plataforma futuramente. Então, bom, pode passar, por favor, Débora. Esses são os integrantes do grupo, e eu vou começar falando um pouco sobre as métricas. Nós resolvemos colocar as métricas aqui porque acredito que é uma das partes importantes do MVP, você ver como se desenvolveu o projeto ao longo do tempo. Então, nós colocamos as métricas na apresentação para ter essa visão e até para falar sobre algumas casualidades que aconteceram no decorrer da gestão do projeto. Então, essa primeira métrica é sobre o SVN. A gente tem os arquivos, o número de arquivos, né, que nós fomos colocando nesse repositório que os professores pediram. E a gente tem nessa primeira... não, pode voltar, por favor, Débora. No número de arquivos, a gente tem aqui esse grande crescimento no dia 5 de fevereiro, que a gente pode ver, e foi quando a gente começou a depositar a parte de desenvolvimento propriamente dita no SVN. Então, agora sim, você tem lá os nossos arquivos de back-end e de front-end. Por isso, é a isso que se deve esse grande aumento de arquivos. Agora sim, o próximo slide, a gente tem a quantidade de commits. Esse é um pouco mais comum, né? Sempre a maior parte entre 1 e 2 commits por dia, quando acontecem, tirando ali novamente o dia 5 de fevereiro, que tem 4 commits, que foi esse período de entrega, que eu acabei de mencionar. Então, foi quando nós subimos alguns arquivos de documentação, de projeto, de desenvolvimento. Então, sempre tem esses picozinhos em datas de entrega. A próxima métrica que a gente já entra na parte de projeto. Nós decidimos separar isso em 3 partes. O projeto de forma geral, agrupando também a parte de documentação, com reuniões, vídeos, blog e tudo mais. E depois, futuramente, primeiro eu vou falar um pouquinho desse, e depois a gente tem um pouco dividido a parte de back-end e a parte de front-end. Quanto a reuniões, a gente optou por ter reuniões semanais, então são sempre 4 reuniões por mês, a não ser em novembro, que foi quando a matéria começou. Nas demais foram 4 reuniões por mês, todo sábado a gente tem feito reuniões. Os vídeos, eles são feitos geralmente para entregas, quando é o caso do GURS, e esses vídeos de apresentação, como agora que a gente está gravando. Então, acho que foi basicamente isso, de 2 a 3 entregas ou apresentações por mês. A questão do blog, a gente também tem essa mesma quantidade que as reuniões, então é uma publicação no blog por semana. A parte de requisitos do projeto, e isso serve para as próximas linhas também, entre novembro e dezembro estão zerados devido a gente não ter começado ainda o desenvolvimento. Então, nessa parte de requisitos, nós temos os requisitos funcionais e não funcionais. Em janeiro, para a POC, a gente alcançou todos os requisitos não funcionais, que seriam de usabilidade, segurança, protocolos, e em fevereiro a gente teve os requisitos, 4 requisitos já funcionais, que são a parte que a gente vai demonstrar um pouco mais à frente na aplicação. Quanto ao banco de dados, são as entidades. Em janeiro, para a POC, nós tivemos 2, que foi para o cadastro de alunos e tudo mais. E em fevereiro, agora, nós acrescentamos mais 3, que a gente vai demonstrar também daqui a pouco. Em questão de commits de processo geral, a gente tem aí do projeto 84 em janeiro e 101 em fevereiro. Em questão de linhas, também dá para ver quanto foi acrescentado em fevereiro, que foram mais 4.867 linhas. Isso está sendo monitorado pelo CODAS.
E o tamanho do arquivo, isso também engloba back e front-end, e tudo isso está sendo hospedado no Heroku. Agora, a próxima métrica, a gente já entra um pouco mais detalhado no front-end. Tem a parte de commits, que também já foi citada no projeto, lá é a soma do front-end com o back-end. A parte de linhas, que também é a soma dos dois lá, e aqui a gente tem essa divisão maior. O front-end ele é um pouquinho maior que o nosso back-end devido a muitos scripts de estilo, né? De bibliotecas que foram importadas e muitas coisas desse tipo que a gente utiliza. A gente tem aí também a questão de telas, que foram criadas 4 telas para a POC e 5 telas agora, mais 5 telas no caso, né? Agora para o MVP, totalizando 9. E também o tamanho, que já estava integrado lá naquela soma, e agora a gente tem 93.9 megabytes no Heroku para o nosso front-end. A última parte de métrica é do back-end, essa daqui está um pouco mais detalhada. Novamente, novembro e dezembro gerado, porque ainda não tínhamos começado o desenvolvimento. A parte de commit, a parte de linhas. De classes, nós tínhamos 5 classes em janeiro para POC, foram acrescentadas mais 22 classes em fevereiro, totalizando 27. Os métodos dessas classes e os atributos também estão nessa tabela. E a parte de teste, nós tivemos um pequeno problema durante o projeto, que eu não sei se eu posso categorizar ele como um problema de gestão, mas nós tivemos uma confusão de dados, acredito que eu posso estar falando um pouco mais para frente sobre isso com os professores também, porque acho que vai levantar alguns questionamentos sobre a documentação. Então, na primeira entrega da POC, a gente fez 4 classes de teste e tínhamos um percentual de cobertura de 69%. Para esse MVP, a gente não conseguiu desenvolver o que a gente queria, que tínhamos estabelecido que a cada desenvolvimento já faríamos os testes também. Porém, tivemos que adiantar alguns processos e então a gente acabou não fazendo todos os testes que deveríamos ter feito. Então, o percentual de cobertura caiu para 48%. A gente fez apenas 9 classes de teste nesse MVP, totalizando 13 classes no total, e estamos atualmente com 48% de percentual de cobertura de testes unitários. E o tamanho megabytes de 105,7. Bom, acredito que de métricas é isso, e a gente vai falar agora um pouquinho sobre arquitetura com o Matheus. Boa noite. Vou falar um pouquinho sobre a arquitetura do nosso projeto. A gente escolheu a arquitetura cliente servidor. Como a gente pode ver aqui na imagem que temos, no Heroku a gente hospeda em containers diferentes o banco de dados, que é o PostgreSQL, o back-end, que é o Java, e o front-end, que é o Angular. Então, o back-end se comunica com o banco e o front se comunica com o back também. Então, tanto o back quanto o front, eles têm uma comunicação entre si, mas somente o back-end acessa o banco de dados. O usuário faz uma requisição no navegador dele, de preferência, que acessa o front-end, que faz, consequentemente, a requisição numa API RESTful no nosso banco de dados, que pode acessar o post e fazer algum processo. Eu acho que a parte de arquitetura do sistema, no geral, é isso. Pode passar para o próximo slide, por favor. O escopo do projeto, na apresentação anterior, houve alguns ajustes com alguns conselhos dos professores, então a gente mudou algumas coisas. Então, na POC a gente teve o cadastro de usuário, o login. No MVP a gente pega todos os itens da POC e leva para o MVP também, né? Então a gente tem os itens da POC, mais o CRUD de usuário completo, mais o CRUD de matérias e o de notas. Também a gente tem o agendamento de estudo e a gente tem o perfil do usuário, né? Que seria o perfil de estudo do aluno. No outro lado, a gente temos o produto pronto, né? Que são as próximas etapas que vão aderir ao nosso projeto. Agora eu vou passar para a Carol, falar um pouquinho sobre... Oi, gente, boa noite. Eu vou falar um pouco só do front-end. Aí, como vocês podem ver, são as telas que nós desenvolvemos para apresentar agora para o MVP. A tela do produto é a tela inicial, que vai ser a tela de apresentação do sistema para o usuário, e onde o usuário vai poder fazer o login e fazer o cadastro.
E aí nós temos a tela de cadastro, né, que o próprio nome já diz, que é para o usuário fazer o cadastro para poder acessar o sistema, a tela de login. O dashboard inicial é quando o usuário entra no sistema, esse dashboard ele vai exibir um calendário que vai mostrar já os agendamentos que o usuário fez. Nessa mesma tela, ele vai poder fazer os agendamentos dos estudos que ele vai fazer para aquela semana ou para aquele mês, ou até mesmo para os meses seguintes. A outra tela é de cadastro de matéria, que é onde o usuário vai poder cadastrar a matéria e fazer uma descrição breve do que ela é, né? Por exemplo, matemática, vamos supor, matemática de segundo grau, ou alguma coisa específica sobre a matéria. Cadastro de notas, onde o usuário vai poder ver as notas que foram cadastradas, cadastrar novas notas de acordo, e essas notas vão ter a data que o usuário teve, né, que ele recebeu aquela nota, e a matéria, né, de qual nota que é, e parte de agendamento de estudo, que é o dashboard inicial, tá? E o perfil de aluno é onde o usuário vai poder ver os gráficos que vão mostrar um pouco da evolução dele, isso de acordo com os dados que ele colocou no sistema, tanto no cadastro de matéria quanto no cadastro de notas e no agendamento de estudo. E ele vai poder ter uma noção de se ele está evoluindo de acordo com o método de estudo que ele escolheu, tá? Eu peço até desculpa já para vocês, faltou adicionar aí a tela de métodos de estudos. Não tem nenhum processo nela, é mais uma introdução para os usuários de quais são os métodos de estudo que nós estamos utilizando no sistema. Pode seguir. Boa noite, pessoal. Então, falando um pouquinho do back-end, nós criamos CRUDs essenciais, né, para a nossa aplicação, e que contempla todas as funcionalidades que estamos utilizando. Então, a gente tem CRUD para matéria, agendamento, notas, matérias e usuário, e além disso, temos o perfil do usuário que faz a integração de toda a aplicação, e que também processa os dados que são cadastrados pelo usuário final, e que vai retornar, né, algum processo e informação para o mesmo. E, com isso, conseguimos criar uma integração em fluxo baseado em nossas métricas, funções e métodos que criamos também. No perfil do aluno, é possível que ele tenha a visão de diferentes visões, né, como horas estudadas versus notas, como já foi dito, nota versus tipo de estudo que ele escolheu, evolução da nota, entre outros. E a Débora, agora, ela vai demonstrar para a gente na prática como ficou isso. Boa noite, gente. Eu vou colocar, como a Rebeca já falou, eu vou demonstrar para vocês a aplicação rodando. E conforme eu for apresentando, eu cito alguma coisa que a Carol já comentou e até que a Rebeca também já comentou. Então, bom. Tá todo mundo vendo? Peraí que tá mudando. Tá atualizando, peraí. Agora sim. Tá, ok. Essa tela inicial a gente já havia apresentado para a POC. Ela não teve grandes mudanças, então ela continua sendo basicamente igual. Aqui a gente tem a tela de cadastro. Uma coisa que a gente acabou mudando nessa parte foi que até os professores comentaram que a gente não estava mostrando para o usuário se a gente tinha conseguido fazer o cadastro ou não. Então, tipo, caso acontecesse algum tipo de erro, o usuário não ficaria sabendo e a tela continuaria igual. Aí, no caso, agora, se acontece algum tipo de erro, eu vou demonstrar isso na parte de login, mas é a mesma coisa que aparece aqui. Então, por exemplo, eu vou cadastrar aqui um usuário qualquer, com um e-mail, e uma senha que eu... Oi. Débora, o professor Ivan colocou uma pergunta aqui no chat, talvez vocês não tenham visto. Qual que é o URL para acesso de vocês? Porque na documentação também não tem. Foi. Não, pode falar, desculpa, Débora. É Plenic, com 2 N's de navio,
.hirokoapp.com. E peço desculpas ao professor Ivan, é que eu não estava... O chat, por algum motivo, não faz barulho quando chega uma mensagem. Acho que pode continuar. Sim, pode continuar. Bom, continuando, aqui um e-mail qualquer, e a senha eu vou usar a padrão que eu tenho usado, que ela tem um sistema de verificação, a gente implementou uma parte do código para ser aquela senha mais segura, com mais de 8 caracteres, que tenha um caractere especial, números e um caractere maiúsculo. Coloca o meu e-mail, por favor. Ah, já foi. Não posso colocar, não tem problema. É, porque para mim tá dando... Insira um e-mail válido com o meu e-mail. Para mim também. Sério? Para mim também. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Qual o e-mail de vocês? Desculpa. ivanfm@ifsp.br. Assim mesmo? Não, assim. Ivan FM. EduBR. Ah, professor, o que acontece? Nessa parte de verificação do e-mail, a gente colocou e-mails que tenham .com. Como a gente só testou com e-mails tipo Gmail, Yahoo, coisa assim, a gente não contou como se alguém fosse registrar com uma conta educacional, né, que é o caso de FSP do BR. Mas a gente, por conta disso, a gente implementa assim, a gente faz essa alteração, isso aí não tem... Mas aí, por exemplo, se a gente coloca só .com aqui, no caso, ele já permite que você registre. Ah, tem que colocar aqui. Ó, a questão é só o final, que a gente não contou como alguém fosse colocar um e-mail institucional, entendeu? Mas isso aí a gente altera. Aí aqui, vamos lá. Essa parte de novo, a questão de não saber se estava dando errado ou não. Eu vou colocar a senha errada, só para demonstrar. E aí ele só mostra que ocorreu um erro. Ele não fala de se foi o e-mail, foi errado, a senha foi errada, ele só fala do e-mail, em que aconteceu algo de errado. Bom, deixa eu colocar o e-mail que o professor pediu para eu colocar aqui, aí a gente já... FM, FSP... Professor, você pode repetir o seu e-mail para mim novamente, por favor? Acho que Ivan tá no mudo. É ivanfm@ifsp.edu.br. Eu tava no mudo falando aqui. Desculpa, não. E é Ivan com N de navio. Perdão, é que eu conheço um Ivan que é com M de macaco, aí fica na cabeça, perdão. Enfim, aí temos aqui a tela inicial, como a Carol falou, o calendário com os dias e tudo mais, que mostra... inclusive uma coisa que eu esqueci de mostrar lá na inicial, a gente já tem a integração dos idiomas, como foi mostrado na POC, só na parte inicial mesmo, lá no index, mas a gente colocou isso já aqui
no dashboard do usuário também. E aí, agora, para demonstrar. Os relatórios, eles acabam não mostrando nada, porque ainda não tem nada para mostrar, certo? Aí, o usuário começaria por essa parte, no cadastro de matérias. A gente já tem algumas matérias padrões, que são essas aqui, a gente pode colocar outras, ou enfim, e o usuário, ele mesmo pode criar uma matéria dele, que é exclusiva dele, então, por exemplo, programação. E aí, ele pode ou não colocar uma descrição, eu vou colocar aqui, orientação. Aí salva. Na hora de salvar, ele já carrega aqui a matéria e tudo mais. A parte de exclusão da matéria também já está funcionando, então a gente só deleta aqui e ela já some. Mas para demonstrar, eu vou colocar só outra matéria qualquer. E aí aqui coloca, sei lá, deixa cadastrado aqui. Depois de cadastro de matérias, a gente tem o cadastro das notas. Esse cadastro das notas, ele é basicamente igual, só que a gente tem que vincular uma das matérias que foram cadastradas na tela anterior, por isso que ele mostra menos. Aqui a gente coloca a nota, coloca o tipo de avaliação que a gente tem disponível, essas aqui, e a data. A data, né, é padrão, não tem muita diferença, e a nota, por exemplo, um 8,5. Ele já salva tudo, ele coloca a data e tudo mais. É possível também fazer a exclusão dessa nota. E aí a gente tem... Deixa eu só demonstrar aqui. Aí, de novo, a gente tem a parte de relatórios. Essa parte de relatórios, por conta de eu colocar só uma matéria e só uma nota, ele fica meio grotesco, né, se me permitem a palavra. Mas a gente consegue ter uma noção do que vai ser exibido. Então, por exemplo, temos aqui a média por matérias, temos o tipo da nota, ou seja, um trabalho individual, temos tipos de estudo, e aqui a gente tem a evolução da nota. Essa parte de evolução da nota, como eu já disse, não tem como você ver, por conta de só ter uma nota. E aqui, o que o Massal demonstrou lá ele comentou no início, tipo, se você tiver uma nota muito boa, você pode ser tutor, ou se você tiver uma nota muito ruim, você pode ter acesso a um tutor, você pode pedir. Esse link que a gente deixou aqui, ele não leva a lugar nenhum, porque, como o Massal falou, a gente não conseguiu implementar, a gente não implementou essa parte de tutoria ainda. E é isso. Aqui a parte de métodos de estudo, como a Carol comentou, que é só uma explicação sobre os métodos que a gente disponibiliza. E é isso. Aí aqui no calendário a gente tem de novo, os dias e tudo mais, a opção da visualização, de algumas maneiras de visualização. E aí aqui a gente cria um agendamento de estudo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um agendamento para o dia 3, ao meio-dia, que seja, meio-dia, que vai até às 13. Com recorrência, sem recorrência, não vai ser necessário. E um método de estudo que eu demonstrei lá, que eu mostrei para vocês, que tem disponível lá naquela outra página. Aí, na hora de salvar, ele mostra aqui que foi salvo, e ele já atualiza o calendário com o nome da matéria que você vai estudar e o horário de estudo. E isso você pode fazer em várias matérias, para várias outras situações, tem como você agendar para outros meses, ou coisa assim. E é isso, professor.
Só para complementar, eu acho que para mostrar realmente como ficou a funcionalidade, Débora, você não quer mostrar um usuário que a gente encheu de dados para mostrar como realmente ficaria? Eu acho que seria interessante. A gente entra aqui. Porque lembrando que a funcionalidade ela depende do restante dos CRUDs, né? Então depende do que o usuário está cadastrando com a gente. Aqui, novamente, temos alguns agendamentos já feitos, são poucos, mas que já tem. As matérias cadastradas para esse usuário. Aqui as notas. E o relatório do usuário. Esse relatório, ele já está mais rico, você consegue ter uma noção melhor. Então, por exemplo, do rendimento desse usuário para cada tipo de trabalho ou para determinada matéria, você consegue ter uma noção de como ele vai melhor, o tempo que ele gasta em cada um dos estudos, como ele vai melhor em cada tipo de estudo em si. Aqui nessa parte, a gente tem uma evolução das notas melhor. Então, por exemplo, aqui temos a parte de biologia, temos aqui português. Português só tem uma nota, então por isso que ele está só um pontinho. Então, vamos para história, por exemplo. História foi melhorado. E aqui, novamente, temos a informação, a nota dele foi baixa em biologia, e ele pergunta se não quer um tutor, ou fala da nota muito boa em matemática e inglês, sendo que ele perguntando se ele quer ser ou não um tutor. E eu acho que essa parte foi, essa demonstração aqui consegue mostrar melhor a funcionalidade da aplicação, né? E aí, agora eu acho que terminou. O resto do grupo quer acrescentar alguma coisa? Quer comentar algo sobre o desenvolvimento? Eu acredito que seja isso e que se os professores quiserem questionar, eu acho que conforme eles forem questionando vão surgir mais comentários, mas acredito que seja isso. Só um comentário que a gente usou aqui, no caso nós usamos e-mails, digamos, fake para fazer os cadastros, né? Porém a gente tem já configurado um SMTP que envia um e-mail de boas-vindas e por enquanto acredito que seja isso. A gente ainda não partiu mais adiante nessa configuração do SMTP com mais coisas, mas o e-mail de boas-vindas para iniciar o usuário a gente já tem, para dar boas-vindas mesmo, só para dar um oi. Acredito que seja isso e a gente abre para questões. Vocês têm o vídeo do Gorsi para mostrar? Da última vez que foi feito, que foi da entrega da semana passada? O ideal seria ter um de hoje, né, já que vocês estão fazendo uma nova apresentação, mas se tiver o da semana passada já... Não, a gente tem o da semana passada, o de hoje eu ainda não rodei o script. Então mostra o da semana passada. Beleza, um minutinho só, vou pegar o link. Eu vou parar a minha apresentação e aí o Marcelo mostra para vocês o vídeo, pode ser? Pode, tendo a URL, é só mandar transmitir vídeo externo, ele... Débora, eu vou pedir para você continuar a apresentação, na verdade, porque eu tô gravando, né, então fica meio... Sim, claro. Só vou pegar o link, um minuto. Você tem acesso ao chat, Débora? Agora? Tenho sim. Então, beleza, eu vou mandar no chat o nosso vídeo.